E a gente vai repercutir um pouco aqui desses números, a temporada de balanço lá dos Estados Unidos, começando sempre com os grandes bancos, com Thomas Monteiro, que é analista-chefe do Invest.com, que já está aqui comigo. Thomas, muito bom dia para você, meu querido. Bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Bom dia e muito obrigado pelo convite novamente. Thomas, vamos lá. Olhando para a temporada de balanço ali, principalmente, né, sempre aberta com os bancões lá nos Estados Unidos, e eu gosto sempre de trazer essa análise logo de princípio, porque a gente já começa a ter até uma antecipação, né, do que pode vir pela frente aqui do Brasil. E houve uma certa divisão ali, alguns grandes bancos decepcionaram nesses resultados. O que isso traz de leitura sobre a economia americana? Olha, eu acho que o ponto principal dos earnings que a gente viu desses primeiros bancos é que a gente tinha expectativas muito altas, né? Eu acho que é importante a gente colocar e fazer essa diferenciação que não é que esses earnings foram ruins, a gente está vendo lucros muito bons em diversos segmentos, a gente está vendo um fator de base estrutural muito positivo para os bancos, coroando um ano muito bom. Agora, a gente está vendo também expectativas muito altas, e principalmente para os bancos maiores americanos, que vieram já de um ano de ganhos muito forte, né? Então, eu acho que o que a gente está vendo no setor bancário americano é muito mais uma diversificação e um aumento desses lucros ao redor do setor, uma coisa que a gente não viu ainda no ano passado, do que de fato um problema estrutural, né, no setor, né? Eu acho que houveram, de fato, o JP Morgan é um banco que talvez tenha, a gente pode colocar que decepcionou um pouco, principalmente na divisão de investment banking, que é onde a gente esperava muita força, porém outros bancos tiveram uma performance muito boa no investment banking, que foi o Morgan Stanley, que foi o Goldman Sachs, que são bancos que são muito importantes para o segmento de investment banking, que é de onde a gente esperava a maior força, né? Principalmente pelo rebote nos M&As. Então, eu acredito que não tem nenhum alarme de momento que a gente possa levar para a economia americana ou para coisas maiores. Quer dizer, o setor também de lending, o segmento de lending dos bancos também trouxe resultados positivos, ainda que a gente tenha um mercado mais ou menos de trabalho mais ou menos frouxo. Então, acredito que a gente não possa levar nenhuma questão assim maior, que a gente possa realmente falar que a economia americana está se entrando numa fase de aceleração um pouco mais lenta, mas o que a gente pode sim falar é que os bancos têm um desafio muito grande no ano seguinte, que é continuar um ano que foi de excelentes resultados. Isso vai ser muito difícil. Então, o que eu espero, e é o que a comunidade dos analistas espera de maneira geral, é que esse setor tenha muito mais uma diversificação, que a gente veja muito mais valor nos bancos menores. Eu acho que o Wells Fargo é uma excelente indicação disso, que é um banco grande, mas ainda não é um dos maiores, não é um dos 4 maiores, e a gente ainda vai ver essa diversificação aumentando muito mais nos bancos regionais, né? Quando eles começarem a reportar também. É isso que a gente espera. Agora, Thomas, olhando um pouco caso a caso, no caso do Citigroup e do JP Morgan, a gente viu uma queda relevante na comparação trimestral, pelo menos em relação ao lucro. Nesse caso, o que mais pesou na tua visão? Crédito mais caro, menor atividade, aumento das provisões inflacionárias? Quais foram os detalhes, né, que trouxeram essa queda trimestral, na verdade? Olha, no caso do JP Morgan, principalmente, eu acho que é algo que a gente vai ver bastante no segmento dos bancos maiores aí, é que depois de um ano excelente, depois de um ano que eles levantaram muito cash, que eles levantaram margens excelentes, que tiveram um crescimento de receitas muito grandes, esse é o momento agora de investir e para conseguir trazer um mesmo crescimento no ano seguinte. E esse crescimento não vai poder acontecer de forma orgânica, ele vai ser um crescimento muito mais inorgânico. Eu acho que quando a gente fala desse tipo de crescimento, a gente fala do aumento de custos, a gente fala do achatamento de margens, e a gente fala, por exemplo, no caso do JP Morgan, a aquisição do portfólio da Apple é algo que pesou bastante, né? Quer dizer, deu um rombo grande. Então, são essas coisas que eu acho que vão acabar, essas obrigações que os bancos vão ter para conseguir mostrar o mesmo tipo de crescimento que eles vieram trazendo no semestre passado, nos trimestres passados, no ano passado inteiro, eles vão ter que gastar muito mais agora para trazer esse mesmo tipo de crescimento. Isso vai achatar as margens. Então eu acredito que é muito mais algo que é interno dos bancos do que, de fato, uma questão econômica maior. O que a gente pode falar é que
todos o ambiente positivo que a gente viu em 2025, que era uma mudança muito grande de 2024, que um afrouxamento da regulamentação, que é um spread de lending no business de empréstimos excelentes, não, juros não muito altos nem muito baixos, um potencial de crescimento em investment banking, M&As fenomenal. Então a gente vai ver essas coisas, um achatamento em provavelmente todas essas coisas, então uma dificuldade muito maior desses bancos de capitalizarem desses ventos positivos que foram o que levaram essa performance excelente no ano inteiro. Agora, a gente acredita que pelo menos no lado do investment banking, no lado dos M&As, esses bancos vão continuar. E aí eu diria que de maneira interna, voltando principalmente ao JP Morgan novamente, eu acredito que o que decepcionou mais, é o motivo pelo qual o mercado torceu um pouco assim a cara, que não gostou muito desse earnings, foi que o investment bank não performou da maneira que a gente esperava. E eu acho que isso é aí que é preocupante, né? A gente tem um mercado muito positivo, a gente tem ainda muita excitação por parte de muitos setores do mercado, a gente tem aquisições acontecendo através de todo o espaço de tecnologia e inclusive de telecomunicações, e a gente não viu o JP Morgan tomando proveito disso da maneira que a gente esperava. Então, eu acho que é isso que preocupa, mas eu diria que é muito mais interno, de fato, aos bancos, e principalmente depois de um ano longo e muito positivo, do que, de fato, algo maior que possa pesar na economia em si. Pois é, Thomas, mas quando bancos começam, inclusive, a revisar, a reforçar, né, provisões, rever expectativas, historicamente isso acaba antecedendo viradas mais claras de ciclos econômicos. A gente está vendo esse movimento agora? Olha, o que a gente com certeza vai ver, o que a gente inclusive tem visto, é uma revisão do que a gente esperava desse ciclo de juros, né? Quer dizer, então isso a gente já viu, essa reprecificação, o próprio JP Morgan, muito antes dos earnings, lançando nota, outros bancos também, a UBS, lançando notas importantes, que a gente não espera mais o mesmo ciclo de juros, a gente não espera mais os cortes de juros da maneira que a gente esperava antes, né? Então, com isso, a gente vai cortar um pouco, que é essa principal crescimento de receitas que a gente esperava, que é essas receitas que vêm do investment banking, né? E eu acho que isso é o que preocupa novamente, é o que já começou a preocupar. Agora, em termos de contratações, em termos de mercado em geral, de economia, a gente não espera nada que se assemelhe a uma recessão, a gente ainda tem um ano que a gente vê de maneira positiva, a gente tem spreads que a gente vai ver no no mercado de empréstimos que ainda vão ser positivas. O que a gente tem visto também é um aumento, é uma melhora na curva de juros, o que também indica que a gente ainda vai esperar crescimento, mais pelo menos do que a gente esperava antes. Então, eu acredito que é muito mais uma preocupação com esse lado de um mercado que está muito mais overvalued, que já está chegando no limite, ou seja, vai ser muito mais difícil fazer negócios no mesmo volume que a gente fez no ano passado, do que, de fato, algo em termos da economia do dia a dia, de contratações. Isso eu acredito que, pelo menos olhando pelo lado dos bancos e do macro que a gente tem visto, eu acho que, de momento, não é algo para acender um alarme. Agora, Thomas, geralmente, né, essa temporada de balanço lá nos Estados Unidos, abrindo com os grandes bancos, antecede um pouco do que a gente até pode esperar, às vezes, aqui no Brasil. Dá para esperar aqui no Brasil, né, um desempenho mais resiliente dos bancos, com maior peso em tesouraria e mercado de capitais, em linha com o que a gente viu, então, acontecendo com o Goldman, com o Morgan Stanley? Olha, eu acredito que sim. Eu não sou, vou colocar, eu não sou especialista exatamente em Brasil, eu trabalho com o mercado americano, mas eu acredito que sim. A gente, olhando o ciclo dos bancos como um todo, eu acredito que é um momento muito positivo. A gente viu bancos como o BTG fazendo diversas aquisições, a gente vê esse business crescendo de maneira tanto orgânica quanto inorgânica. Então, olhando de maneira geral, o setor no Brasil é um setor que está extremamente bem posicionado, né, em relação, inclusive, a bancos em outros lugares do mundo. Então, eu acho que a gente olhando o ciclo como um todo, eu acho que isso até se relaciona um pouco com o que a gente tem precificado nos Estados Unidos em si, que a gente
tira um pouco esse foco nos bancos grandes americanos, a gente tira um pouco esse foco na UBS, que é o banco praticamente que hoje em dia quase domina as receitas na Europa, e a gente começa a olhar esses outros bancos aproveitando-se um pouco de tudo isso que os bancos grandes americanos se aproveitaram no ano passado, né? Que são uma economia ainda assim resiliente, que são ciclos de juros positivos, que são deal-making, que são possibilidades de crescimento inorgânico, possibilidades de crescer ainda na esteira de uma melhora na tecnologia, nessas ofertas que você consegue trazer em termos de melhorar margens internas dos bancos e ofertar coisas melhores. O segmento de private banking no Brasil é um segmento que cresce de maneira fenomenal. Então, olhando de maneira geral, eu acredito que sim, com um adendos que, de novo, igual a gente falou do segmento americano, valuation é a história principal que a gente está vendo nesse segmento, né? Perfeito. Thomas Monteiro, analista-chefe do Invest.com, meu querido, quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Bom bater sempre um papo aqui contigo. Boa sexta-feira para você, bom final de semana. Até a próxima. Eu que agradeço e até a próxima. Até mais.